Scott Pilgrim vs. The World é um dos meus filmes favoritos de sempre. Tem um estilo simplesmente único e o sentido de humor é mesmo a minha cena. Obviamente que fiquei interessado no videojogo, lançado durante a mesma altura, em agosto de 2010, para a PlayStation 3 e Xbox 360. Experimentei a demo e gostei imenso do que vi. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, não é apenas algo feito à pressa para promover o filme. É um beat 'em up old school bastante competente, com uma banda sonora fantástica dos Anamanaguchi e uma pixel art que captura perfeitamente o estilo da graphic novel em que se baseia o filme. Porquê que eu não joguei este jogo na altura? Um jogo que parece ter sido feito exclusivamente para mim e eu deixo passar ao lado. Se há coisa que vocês têm de saber sobre mim, e como podem observar, eu sou meio que colecionador, eu dou prioridade em ter as coisas que eu gosto em formato físico, e eu achei que um jogo destes ia ter direito a uma versão física, portanto era só uma questão de esperar e depois comprava e jogava, não é? Mas em 2010 o mercado não era o que é agora. Não tínhamos editoras a apostar em versões físicas de jogos indie. Esse privilégio estava apenas reservado para jogos de maior orçamento, e os indies ainda estavam a ganhar o seu espaço e não tinham o estatuto de culto que têm hoje. Já me tinha conformado que nunca iria sair uma versão física e que um dia compraria a versão digital para finalmente jogar. Mas nada me preparou para o que iria acontecer. A 30 de dezembro de 2014, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, foi removido das lojas digitais Xbox Live Arcade e PlayStation Network, os dois únicos locais onde era possível obter o jogo. O motivo? A licença para adaptar o filme tinha expirado e não houve interesse em renová-la. Eu confesso que fiquei em choque com esta notícia. Um jogo com apenas 4 anos tinha acabado de ficar indisponível para toda a gente que não o comprou na altura. Um jogo com apenas 4 anos era mais difícil de jogar do que grande parte dos jogos lançados na década de 80. E é um jogo realmente bom, que merecia mais atenção e carinho por parte da editora Ubisoft. Eu comecei a desesperar à procura de formas alternativas de jogar o jogo. A emulação parecia ser uma opção, mas na altura emular jogos de PlayStation 3 era muito difícil ainda. E até havia uma versão para a Xbox 360, mas tinha imensos problemas. Um deles era não ter a música de fundo, e para um jogo com uma banda sonora destas fantástica, eu acho que era um crime estar a jogá-lo sem a música. Também havia a opção extrema de comprar uma conta ou uma consola que já tivesse o jogo comprado ou instalado, mas isso também parecia-me estar a ir longe demais, mesmo para um jogo que eu queria jogar muito. Já tinha perdido a esperança e aceitado que provavelmente nunca iria jogar este jogo. Até que um dia, a 7 de dezembro de 2020, quase 6 anos depois do jogo ter sido removido, a Ubisoft anuncia Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, uma reedição do jogo com todos os seus DLC a 14 de janeiro de 2021 para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e também para a Google Stadia e Amazon Luna, mas acho que ninguém quer saber disso. Eu fiquei em êxtase com esta notícia, não só porque finalmente iria jogá-lo, sim, porque desta vez não o ia deixar escapar, mas também porque isso significava que um jogo que parecia perdido para sempre estava agora acessível de novo. Mas o que nos garante que o mesmo não volta a acontecer? Não sei que acordo a Ubisoft fez com a Universal, mas se a licença volta a expirar, temos a história a repetir-se. E sim, eu sei que agora com a versão PC é bastante mais fácil de preservar o jogo, mas não me soava bem que um jogo destes, depois de inúmeros pedidos dos fãs e até do próprio Brian Lee O'Malley, o criador da série, tivesse um novo lançamento sem uma versão física. E então, eis que, um mês após o anúncio da Ubisoft, a 8 de janeiro de 2021, a editora Limited Run Games, conhecida por lançar versões físicas de jogos indie e não só, anuncia que irá haver uma cópia física do jogo. E não se ficam por aqui, havendo mais 2 edições de colecionador cheias de extras. Ora, se eu já estava em êxtase só por saber que o jogo iria voltar, isto então deixou-me radiante. Tudo o que eu andava a pedir desde 2010 tornou-se realidade. Obviamente que eu, como grande fã de Scott Pilgrim,
não só do filme, mas entretanto também li a graphic novel, tive de comprar a maior versão de colecionador possível. Para mim, isto era uma oportunidade única na vida e tive de a agarrar. Agora, uma coisa que vocês têm de saber sobre este tipo de editoras é que funcionam na maior parte com um sistema de reservas. Vocês compram o jogo agora, o jogo é produzido e recebem uns meses depois em casa. Obviamente, como esta edição tem muitos extras, eu já sabia que ia demorar bastante tempo. Ainda por cima estamos a atravessar uns eventos globais que estão a atrasar tudo o que é encomendas. Portanto, eu fiz a minha encomenda a 16 de fevereiro de 2021 e só recebi mais de um ano depois, a 14 de março de 2022. Este é o culminar de uma saga com 12 anos. Eu finalmente tenho o Scott Pilgrim vs. The World, The Game, em versão física. Se vocês não estão interessados em ver alguém a gabar-se de uma coisa material que comprou, por favor, passem para este minuto aqui. Se não, fiquem comigo e vamos abrir isto. Bem, chegou a hora. Vamos lá ver o que está aqui. Uau! Está. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, Complete Edition. Como podem ver, isto parece uma mala. Tirar aqui a capa. É uma daquelas malas de roadie. É mesmo resistente. Isto é mesmo metal, não é tipo plástico barato. Ou o logo dos Sex Bomb. Vocês vão ver primeiro aqui. Uau! Ok. Isto é uma réplica de um palco. Temos os Sex Bomb a tocar. Sim, isto é tudo muito bonito, mas eu quero o jogo. Ok. Isto levanta, esta parte. Isto também. Duas baquetas. Agora já pode ser aqui. Estou muito interessado em ver isto. Isto é um livro que eu acho que é making of do jogo. E artbook e não sei o quê. Portanto, muito entusiasmado para ler isto. Autocolantes, um pin do Scott, a banda sonora em cassete, o que é fantástico, umas cartas dos Evil Exes, várias palhetas, guitarra e claro, o jogo em si, né? Isto vem assim numa caixa de plástico muito ao estilo dos jogos da Mega Drive, o jogo em si, Scott Pilgrim vs. The World. A banda sonora em CD, mais autocolantes. Isto é um mapa de Toronto, né, que é onde se passa o filme e o jogo, só que no estilo do Mario Bros. 3. Jogo que eu ando para jogar desde 2010. Finalmente 12 anos depois, está aqui, físico. Depois de um ano à espera desta edição. E pronto, é isto. Apesar de todo o valor pessoal e sentimental que esta edição tem, o que significa isto para a preservação do jogo a longo prazo? Obviamente que este jogo em particular está a salvo, mas infelizmente o que não falta são exemplos de jogos recentes que já não podemos jogar. Ainda há pouco tempo, a 16 de fevereiro de 2022, a Nintendo anunciou que iria fechar as lojas digitais da Wii U e 3DS, algures em março de 2023, o que significa que mais de 1200 jogos exclusivamente lançados nessas plataformas irão ficar indisponíveis. Também a Sony, em março de 2021, anunciou o encerramento do serviço PlayStation Network para a PlayStation 3, PlayStation Portable e PlayStation Vita. Depois de inúmeras críticas dos fãs, decidiram não avançar com a decisão. Para a PlayStation 3 e PlayStation Vita, pois a loja da PSP foi encerrada a 2 de julho de 2021. Exemplos não faltam, e os motivos são vários. Se quiserem mais informações, podem consultar o site The Listed Games, cuja missão é listar todos os jogos que foram removidos das lojas digitais, sendo que já conta com 1558 títulos. Destes, 562 não existiam em mais nenhum formato sem ser o digital. Não estamos a falar de jogos obscuros, lançados há décadas numa consola que quase ninguém comprou. Estamos a falar de jogos com menos de 5 anos que já são impossíveis de jogar. Mas nem tudo é mau, pois o site também registra os jogos que voltaram a ser publicados, e já conta com mais de 150 nessa situação. Mas qual é a solução? Eu não tenho uma resposta. Por um lado temos a preservação física, que nos garante que quando compramos um jogo, vamos ficar com ele para sempre, e irão sempre existir cópias espalhadas pelo mundo.
Isto assumindo que as nossas cópias e consolas irão continuar a funcionar por muitos mais anos, e também tendo em conta que o jogo não precisa de fazer o download de updates para funcionar corretamente, porque assim que os servidores deixem de existir, o jogo seguirá o mesmo caminho. O mesmo pode ser dito para jogos que são exclusivamente online, muito em voga hoje em dia, através do modelo Games as a Service. Obviamente que não é viável lançar cópias físicas de todos os jogos que saem hoje em dia. Cada vez se produzem mais e mais videojogos e nem todos os estúdios têm essa capacidade. Temos uma grande comunidade na emulação e pirataria que não só ajudam a preservar jogos, mas também os modificam de modo a manterem-se atualizados a nível de apresentação e acessibilidade. Aliás, depois de ter começado a pesquisar sobre este vídeo, descobri que afinal já havia por aí uma versão emulada do Scott Pilgrim mais ou menos estável para a PlayStation 3. Ups! O problema é que isto não é bem legal, não é? É óbvio que os direitos de autor têm de ser respeitados, mas por outro lado, o que estão as grandes editoras a fazer em relação a isto? Cada vez mais há edições remasterizadas de jogos com alguma idade, mas não é o suficiente. Claro que por trás disto está um interesse financeiro e só se vão reeditar jogos que darão lucro para a editora. O que custaria a uma Nintendo colocar toda a biblioteca das suas consolas antigas como a NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy e tantas outras no seu serviço online gratuitamente? Teriam assim tanto a perder com isso? Este é um dos grandes problemas que surgem se queremos que os videojogos sejam vistos como uma arte equiparável ao cinema, música ou literatura. Temos de dar importância à existência destas obras pelo simples facto de serem expressões artísticas, senão apenas estaremos a vê-las como meros produtos para serem consumidos e esquecidos. Ainda conseguimos ter acesso a um filme com 100 anos, ouvir composições escritas há séculos, ler livros com mais de 1 milhar de anos, mas há jogos com menos de uma década de existência que já não conseguimos obter. Felizmente já existem algumas organizações dedicadas à preservação dos videojogos e eu vou deixar aqui um link na descrição para poderem ler mais sobre o assunto. Este é um problema que envolve um grande esforço tanto a nível tecnológico como a nível legal e é por isso que ainda não existe uma solução definitiva. Ainda existe imenso a dizer sobre este assunto, mas este vídeo serve precisamente para vos alertar por um problema que existe. Eu, como fã de videojogos, quero que daqui a 100 anos alguém possa experienciar os meus jogos favoritos pela primeira vez e ter as mesmas sensações que eu tive na altura. Eu não tenho uma resposta para este problema. E eu acho que até agora ninguém tem. Portanto, enquanto espero, vou jogar Scott Pilgrim. Hey pessoal, muito obrigado por terem visto até ao fim. Eu sei que este vídeo foi um pouco mais sério que o anterior, mas era um tema que eu queria falar bastante e que me diz alguma coisa. O próximo vídeo ainda vai demorar algum tempo a sair. Vai dar mais trabalho, mas eu garanto que vai valer a pena, vai ser uma coisa maior e ambiciosa e eu estou muito entusiasmado para vos mostrar o que vem aí. Se gostaram deste vídeo, por favor subscrevam e continuem a acompanhar o meu trabalho, que vem aí coisas fixes. E é isso, um abraço a todos e fiquem bem.